Salve galera, seja muito bem-vindo ao Viver de Mercado Financeiro, o canal ideal para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 diariamente aqui no mercado financeiro. E no vídeo de hoje nós vamos analisar o cenário de operações do mini índice futuro brasileiro. É o ativo mais líquido, ou seja, é o ativo mais negociado de todo esse nosso Brasilzão. É um prazer ter você aqui comigo. Eu sou o Lucas América, eu sou trader, especulador e também empresário. Olha só, antes de nós iniciarmos e nos aprofundarmos no vídeo, no conteúdo, na aula de hoje, eu preciso de duas gentilezas da sua parte que não custam absolutamente nada e é rapidinho. A primeira delas é para você se inscrever aqui nesse canal. Aproveita também, se você já é inscrito ou se inscreveu agora, clica no sininho para ativar as notificações e você receber todos os nossos conteúdos que são criados especialmente com carinho para você que quer lucrar R$ 1.000 todos os dias aqui no mercado financeiro. E a segunda participação, rapidinho, é o seu joia, o seu like, o seu gostei. Clica aí no gostei. Fazendo isso, você estará nos ajudando a cada vez criar mais conteúdos e a cada vez criar conteúdos melhores, especialmente para você que quer lucrar R$ 1.000 diariamente no mercado financeiro. Além de ser a forma que o YouTube reconhece o nosso trabalho e leva essa mensagem para um número maior de pessoas. Então, conto com o seu like aqui nesse vídeo. Vamos iniciar o conteúdo de hoje? Todos os dias nós analisamos o cenário de operações do índice. Possíveis compras, possíveis vendas, qual o nosso alvo, aonde a gente pode carregar, se a probabilidade maior do índice é subir, se a probabilidade maior é que ele cair, se ele cair, o que a gente vai fazer, se ele subir, o que a gente vai fazer. Então todos os dias a gente vem montando uma história, a gente vem acompanhando o índice diariamente, né? Eu sempre falo para vocês, assista isso aqui, leve isso aqui como uma série que você assiste no Netflix. Só que o grande diferencial dessa série, sabe aquela série do Netflix que você fica empolgado quando tem uma temporada nova? Então, você tem que ter a mesma empolgação aqui, todos os dias conosco. Por quê? Porque essa é uma série que vai colocar, que pode, né? Na verdade, não que vai, mas que pode colocar muita grana no seu bolso. Muita grana no seu bolso. Então, falando isso, eu preciso que você esteja aqui conosco diariamente. Por quê? O mercado te conta uma história, ele tem uma narrativa. E é legal a gente acompanhar para cada dia a gente ter mais certeza e mais clareza nas possíveis movimentações que ele fará neste dia, nos próximos dias, tá bom? Então ontem eu passei todo um cenário de operações para você na análise anterior a essa. Então é legal que você assista a análise anterior e depois volte aqui e assista essa análise. Para quê? Para que uma complemente a outra, combinado? Além dessa análise que a gente faz todas as noites no canal no YouTube, lá no nosso Instagram, se você não segue ainda, é @Viver de Mercado Financeiro. O link está bem aqui abaixo desse vídeo, na descrição do canal do YouTube, na descrição deste vídeo aqui, tá? Todas as manhãs a gente faz uma sequência de informações lá no nosso Instagram, que está passando aí na tela. Bom dia, família. Depois, como foi o seu dia anterior de operações? Ontem nós tivemos uma movimentação de queda de 1.800 pontos. Se você teve gain loss 0 a 0, eu estava estudando. Depois, eu mando para você o link da análise do dia anterior para você se preparar. Trago também para vocês o calendário econômico, que é extremamente importante para quem, cara, opera de verdade, para quem é profissional do mercado financeiro. Hoje nós tínhamos vários dados econômicos, como 9 horas da manhã a gente tinha vendas do varejo, Brasil. 9h30 a gente tinha IPP nos Estados Unidos, ou PPI, né, o jeito que você quiser falar, melhor. Uma forma é americana, a outra forma é a brasileira. E 11h30 nós tínhamos estoque de petróleo e às 15 horas nós tínhamos decisão de taxa de juros lá nos Estados Unidos, né? E às 15h30 a gente tinha coletiva de imprensa, que o Powell, primeiro eles declaram a taxa e depois eles vêm e explicam ali qual foi o consenso que eles tiveram, qual foi a tomada de decisão que fez eles aumentarem ou diminuírem ou manterem a taxa de juros, tá? Depois, painel de indicadores, a gente tinha aqui índice neutro, dólar, compra, DI neutro. E eu faço um vídeo aqui, mais ou menos, de cada story é 60 segundos, se eu não me engano, né? Eu faço 2, 3 minutos ali explicando o sentimento para abertura, né? Nós tínhamos índices globais positivos. Depois a gente faz junto ali nosso sentimento para abertura, né? Índices futuros americanos, nossas ADRs como estão, commodities, todas commodities positivas. E depois eu ainda dei de bônus hoje uma análise gráfica para vocês. É muito legal, você assista porque eu falei. Olha só, se ele abrir com gap de alta, você pode buscar uma compra aqui defendendo esse nó de volume ou a 20 empurrando o preço para cima, porque
o cenário macroeconômico está dando compra de índice. A gente precisa ver confluências de ativos, confluências gráficas, por isso que eu falei o nó de volume ou a média de 20 empurrando o preço para cima, e VSA, né, que é o saldo agressão, spread do candle e volume financeiro jogando o preço para cima. A gente podia levar até o nó de volume e depois até o topo ali que tinha 1000 pontos para cima, tranquilamente a gente conseguiria fazer com compra. E eu passei para vocês o que? Análise de sentimento para abertura alta, que o mercado estava todo mirando para alta. E ainda falei aonde vocês poderiam comprar caso ele abrisse com gap de alta, com gap de baixa ou no preço. Então passei esse sentimento de abertura, eu passo todas as manhãs lá no nosso Instagram, beleza? Então hoje, galera, teve troca de contrato do índice. Presta atenção nisso aqui, ó. Na tela vocês estão vendo Infut. O Infut 5 minutos. Olha onde o preço estava aqui, fechou ontem. O preço fechou no 117. De repente o preço abriu no 120. Abriu com esse gapão? Nananina não. O preço não abriu com 3.000 pontos de gap. O Infut é a série histórica. Toda vez vocês têm essa confusão, quando troca a série de contratos, vocês me mandam mensagem no Instagram perguntando. Então vamos lá. O Infut é a série histórica, que ele pega todo o contrato vigente e replica para a gente no Infut. Então o Infut não é um ativo, ele é a réplica do ativo vigente, do contrato vigente. Então, exemplo. Hoje, quem rodou foi o INQ. O INQ foi o contrato que rodou. Esse é o contrato vigente, ó, o INQ, beleza? Ontem, o INQ, ele fechou aqui, ó, no 119.500. E ele abriu hoje no 119.900. Então, ele abriu com um gapzinho de baixa ou de alta? Sim, ele abriu mais ou menos com 500 pontos de gap. Beleza. Não com 3.000 pontos, como aparentemente está aqui no Infut. Então você tem a obrigação sua, se você opera, saber essa diferença, tá? Pelo amor de Deus, cara, nós somos profissionais, nós temos que entender tudo o que se passa pelo índice. Profissional. Às vezes o sonho da sua família está aqui nessa tela. Então leve isso como profissionalismo, pelo amor de Deus. Então vamos lá. O INQ foi o contrato que rodou a partir de hoje, pelo Infut, beleza? Contrato mais líquido, hoje, rolagem de contrato, troca de contrato. Ativo futuro, ele tem vencimentos. Então, são contratos que a gente negocia com um período válido. Então, agora a gente começou a iniciar um contrato que vai vencer daqui 60 dias. Tá? Este contrato, ele é precificado com o ativo à vista, o IBOV, mais juros do período de 60 dias. Então, ele tem, o período dele abre 120, porque o contrato que a gente estava operando ontem, que é o INM, olha só, presta atenção nisso aqui. O INM, pronto. Esse é o ativo que, olhando ontem, vai replicar hoje certinho. Então aqui, ó, abriu com um gapzinho de alta, testou a zona líquida, não conseguiu passar, fez o pullback aonde? Fechando o gap, média de 20 apoiando o preço, que eu tinha falado para vocês lá no Instagram. Entrou VSA, macroeconômico estava forte para cima, e aí o índice me vem e puxa quase 2.000 pontos de alta. Então esse racional dessa alta eu passei para vocês hoje cedo, antes de abrir o mercado. Tá lá no Instagram, vê rapidinho que só fica por 24 horas, tá? Então eu falei para vocês, olha só, se ele testar essa região, defendendo aqui com a média de 20 empurrando o preço, dá uma compra para a gente levar pelo menos até o topo, né? Do topo aqui, ó, são 1.000 pontos, mas ele foi muito mais que isso, né? Nos 5 minutos, ó, andou mais ou menos da média de 20, 1.200 pontos, tá? Então essa compra foi uma baita de uma compra. Então agora, vindo de volta para o INQ, que é o ativo negociado certo do dia, ó, da média de 20, cara, ele puxou 2.000 pontos para cima. Depois, quase 2.000 pontos para baixo, né? Um pouquinho depois, ali, na hora da decisão da taxa de juros. Depois, cara, 2.000 pontos para cima. Ou seja, o índice andou muito hoje, né? Se a gente pegar os movimentos maiores, 2.000 pontos, praticamente 2.000 pontos, praticamente 2.000 pontos. Então, 2, 4, 6.000 pontos no mínimo, só pegando as movimentações grandes de topo a fundos, tá? Então, esse racional de compra foi todo passado para vocês lá no Instagram, beleza? Entenderam essa troca de contrato? O Infut, ó, mais uma vez, só para vocês entenderem. O Infut, ontem, ele estava mostrando para gente o INM.
Hoje ele está mostrando para a gente o INQ. A diferença do IM para o INQ realmente são 3.000 pontos. Mas se você olhar o M, a diferença do gap hoje, normal, 500 pontos. Se você olhar o INQ direto, diferença do gap de um dia para o outro, normal, 500 pontos, tá? Então sempre que tiver essa troca de contrato, o Infut vai trazer essa divergência. Por quê? Um dia ele mostra o contrato que estava vigente ontem, que era o M. No outro dia ele mostra pra gente o novo contrato vigente, que é o Q. Então essa diferença do M para o Q tem todo esse gap que aparece no Infut, tá? Então se você opera o Infut com cross-order, você vai ver essa divergência contratual. Então nesses casos, aquele percentual, deixa eu ver se no meu operacional tá aqui, ó. Esse percentual aqui, ó, se você usa ele, tá? No dia que vai ter essa rolagem do Infut, ele vai dar errado. Aí nesse caso é só você olhar o contrato vigente, ó, que ele vai estar certinho, tá? Hoje a máxima foi aqui, ó, quase no 2% e não no 4% que daria mais ou menos aqui, tá? Então só para você ficar ligeiro nessa diferença de contrato para quem olha a série histórica, o Infut. Isso serve para qualquer ativo futuro, tá? Sempre que tiver rolagem de contrato, vai dar uma divergência de contrato entre uma série e outra. Beleza? Então, chega de falar disso, bora projetar o cenário de operações para amanhã. Lembrando que a primeira coisa que a gente precisa analisar é nosso queridíssimo painel de indicadores, nosso PDI. Cara, aqui nós analisamos 3 indicadores, Money Flow Index e IFR estocástico lento. Cada um deles tem um vídeo exclusivo para eles na nossa playlist aqui desse canal, chamada Indicadores. Então, segue o canal, vai lá em playlist, acessa a playlist Indicadores e vai ter um vídeo sobre cada um desses indicadores. Muito interessante para você poder se aprofundar neles. Money Flow Index, IFR e estocástico lento. Combinado? Esses 3 indicadores, nós olhamos e analisamos eles em 3 ativos: índice futuro, dólar futuro, juros futuros, que são a tríade de ativos do mercado financeiro, tá? São os principais ativos do mercado financeiro para quem opera índice e dólar. Baseado nisso, índice, dólar e juros futuros, em 4 períodos gráficos, nós analisamos 5 e 15 minutos, time frames, tempos gráficos, e 60 minutos de diário, que são time frames, tempos gráficos maiores. Então, 60 e diário, eles dão movimentações mais longas. São sempre os time frames melhores para a gente tomar embasamento. 5 e 15 são movimentações mais curtas, mais rápidas, beleza? Então, quando tudo está para o mesmo lado, é o melhor cenário. Mas, às vezes, o 5 e 15 vão estar para um lado e os 60 e diário vão estar para o outro. Como hoje, se você analisar, os 60 minutos era o único ativo, era o único indicador que ele estava mais comprador, tá? Ele estava mais ou menos no 30 aqui na abertura do dia. Então ele ajudou a ter espaço para jogar o índice para cima, tá? Então quem ficou ligeiro nisso, mais a minha dica lá no Instagram, conseguiu pegar essa baita alta de hoje, mas também depois ele devolveu tudo e também depois subiu tudo, né? Mas o primeiro movimento foi a puxada de alta aí de mais ou menos 2.000 pontos de alta. Beleza? Voltando aqui, deixa eu voltar aqui para o 5. Deixa eu ver se a gente está na tela WinQ. Voltar para o painel de indicadores. Então tá. E esses são indicadores osciladores de 0 a 100, tá? Então sempre que está próximo do 0 a gente vai olhar mais para a compra e sempre que está próximo ao 100 a gente vai olhar mais para a venda. Quer dizer que você não vai comprar ou vender caso esteja no 100? Não, não quer dizer se você vai comprar ou vai vender. Não. Quer dizer que, cara, se você acertar uma venda, ele tem espaço para andar estando mais próximo do 100. Se está mais próximo do 0, se por um acaso mais outras informações derem compra, e se você acertar o timing de compra, ele pode andar bastante. Então a gente olha assim, cara, se ele está mais próximo do 0, quer dizer que ele tem espaço para andar. Então eu vou buscar tentar uma operação maior para esse movimento. Eu vou buscar tentar um movimento confluente com o indicador, tá? Então sempre que tiver mais próximo ao 0 é compra, mais próximo ao 100 é venda. Tá no meio termo? É neutro, tá? Então nesse caso a gente tem um índice neutro.
pouquinho mais para venda, pouquinho mais para venda. Quer dizer que ele não possa subir? Não quer dizer isso, ele pode continuar subindo, tá? Mas o indicador está mostrando um pouquinho mais venda, mas de fato ele está neutro, tá? Dólar, ó, neutro, compra, 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 beleza, ó, dólar eu já tenho um cenário comprador. DI, compra, 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 show. Dólar eu tenho um cenário de compra, DI eu tenho um cenário de compra, índice eu tenho um cenário neutro, pouquinho mais para venda, legal, eu tenho a confluência que eu precisava. O que quer dizer confluência que eu precisava? Quando o índice indica venda, o dólar indica compra, DI compra. Quer dizer que dólar e DI tendem a andar juntos. Dólar para cima, juros para cima. Dólar e juros para cima, bolsa para baixo. Renda variável para baixo, tá? Renda variável para cima, dólar e juros para baixo. A confluência ideal é o contraponto deles. Enquanto um está para cima, um está para baixo. Enquanto um está para baixo, o outro está para cima, tá? Olhando o Ibov também, ó, praticamente todo num cenário vendedor, tá? Não descarado, mas sim num cenário vendedor baseado nos indicadores. Deixando os indicadores de lado, daqui a pouco a gente volta e consulta eles, tá? Que baita volume de hoje, hein? Ó, você consegue enxergar isso só pelo volume profile. A gente não precisa nem olhar aqui o volume do diário, ó. Provavelmente o volume do diário foi grande, ó. Maior que todos os outros praticamente, ó. Olha lá, tá vendo? Tirar um zoom um pouco, ó. Vou colocar uma linha nele. Volume financeiro de hoje, ó. Praticamente, ó, o ano todo aqui, ó, só não foi maior que esse dia aqui, ó. O resto foi maior que o ano inteiro. 419, 415. A gente consegue identificar isso só através 415 bilhões. Só através do volume profile. Vocês conseguiram ver essa diferença? Eu tenho um volume profile muito cheio, ó. Deixa ele carregar de novo, ó. Ele vai carregar, peraí. Eu tenho um volume profile muito cheio. Cara, se eu tenho um volume profile dessa amplitude de 2.000 pontos, cheio dessa forma, eu tive muitos negócios aqui. Por quê? Cara, olha um volume profile num ambiente de 1.900 pontos. Eu tenho um pouquinho aqui, bem pouquinho aqui, outro pouquinho aqui. Olha outro dia aqui, ó. Um dia de 1.500 pontos. Eu tenho um volume profile aqui e aqui. Olha o tamanho desse volume. Olha a robustez desse cara. Né? Esse cara aqui praticamente pegou 2, 3 dias de baixo negócios da esse cara. Então hoje foi um dia muito negociado. Muito forte o tamanho do volume negociado. Então o que a gente tem que fazer agora? Cara, a gente tem que armar as nossas regiões mais negociadas. O que eu tenho aqui, cara? Eu tenho praticamente 3 regiões. Eu tenho essa região, um pouquinho maior. Eu tenho essa outra região aqui, ó. Vou deixar ela de branco, tá? E eu tenho lá embaixo essa outra região, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é marcar nossas regiões mais negociadas, também conhecidas como nó de volume, tá? Pronto, isso aqui, tá? Nossas regiões mais negociadas, essas 3. Como a gente está fora do preço, né? Eu poderia até marcar, ó, no Inque, que o Inque já pegava o dia de ontem, ó. O Inque pegando o dia de ontem, ele já me dá um volume profile um pouquinho mais robusto, que, cara, vai dar a mesma região, ó. Essa região aqui, do 120 e 200, essa 120 e 750 e essa aqui 121 e 200. É a mesma região que a gente estava aqui, ó. 120 e 200, 120 e 750, 121 e 200, tá? Então são as 3 regiões mais negociadas próxima do preço. Como mudou o contrato, a gente perde um pouco de referências antigas por causa dos juros. Mas o Ibov não tem essa mudança, esse patamar.
tá? Então, se a gente analisar o Ibov, né, ele vinha aí de 7 dias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias de alta, teve um dia de baixa e hoje parece aquele candle exaustão, né? Muito volume, no final de um movimento de alta, em topo de canal. Vamos ver o que vai se dar nos próximos dias. Lembrando, galera, que no semanal a gente vem a 7 semanas, tá? Deixa eu tirar essa palhafernada toda aqui. A gente vem a 7 semanas. Ó, essa aqui teve alta também, né? Vou contar ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa seria a 8ª semana consecutiva de alta para o Ibov. Quantas vezes isso acontece? Raramente. Porém, entretanto, todavia, ele rompeu isso aqui, né, que eu já tinha mostrado para vocês, que parecia ser uma bandeira, né? A, B, C, D, E e estoura para cima. Veremos as cenas dos próximos capítulos, tá? Mas, como eu mostrei outro dia para você, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa aqui foi a maior alta do índice consecutivamente por semanas, tá? Semanas. Lá em 2020, depois da Pand, beleza? Fora isso, a gente não teve no histórico, vocês podem olhar o histórico do índice aí desde 2010, se você quiser, não teve 8 semanas consecutivas de alta. E nós estamos chegando nesse cenário de 8 semanas consecutivas de alta. Nós vimos de 7 dias, teve um dia corretivo. E hoje, durante a troca de contrato, parece, né, que a gente teve um candle de muito volume, que, cara, parece, tá? Eu posso estar enganado. Parece que é um candle exaustão. Dá aquela última puxada para ele vir descansar agora, pelo menos até esse topinho aqui, né? Cara, pode continuar subindo? Pode continuar subindo, fazer pullback no topo de canal e continuar um movimento de alta até o topo anterior ali no 132 mil. Pode? Pode. A gente está no 120, até o 132 tem 10 mil pontos para cima ainda. Tem bastante coisa para andar. Mas, né, toda impulsão ela precisa de uma retração. E se a gente olhar, parece que o índice está precisando de uma, não parece? Parece, né? Não estou dizendo que ele vai fazer, mas, pô, parece, ó. Né? Ó, apaga essa, faz outra. Parece, ó. Ele precisa aí fazer um descansinho aí, tá? E esse candle com muito volume hoje, num topo, indicadores estressados, parece que foi aquele movimento de exaustão. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Voltando aqui pro índice. Índice, toda vez que tiver troca de contrato, tá? São a cada 2 meses são 6 contratos no ano. Então não vai ser muitas vezes. Em 300 dias, quer dizer, 300 não, né? Deve ter 220 pregões mais ou menos. 220, né? Com feriado, sábado, domingo e tal. 220 pregões. De 220, cara, 6 pregões a gente vai ter essa divergência de informação da série histórica, da troca de contrato, tá? A gente vai perder um pouquinho de volume profile, mas depois logo volta ao normal. Beleza? Então, já vimos. Painel de indicadores, canais, Fibo, tá tudo praticamente ali na exaustão, né? Todos nos máximos dos movimentos. Canais também. Canais de tendência testando os canais maiores. Olha só, esse canal amarelo aí, fica de olho nele. Esse canal amarelo é réplica deste canal amarelo, que era o movimento de alta que o Ibov vinha fazendo desde lá, quando ele começou a querer subir. Replicando esse canal para cima, ele está batendo exatamente no topo do canal. E olha como foi difícil romper, né? E ele já está lá em cima, no topão desse canal, tá? Tem um outro canalzinho aqui também, ó, deste movimento, ó, do fundo ao fundo, do único topo que tem, e também ele já rompeu esse canal. Ou seja, ele pode fazer um pullback no rompimento desse canal para continuar subindo. Tá vendo esse outro canal de queda aqui, roxo? Tá vendo que ele também chegou no meio do canal? Com um candle de hoje com muito volume, com indicadores estourados, com várias coisas, cara, eu acredito que ele possa respirar um pouquinho mais para baixo, tá bom? Beleza? O que eu faço então, Lucas, sabendo dessas informações? Cara, é muito simples, muito simples. Não é que eu espero que ele vá... Ontem eu já esperava que ele ia para baixo e hoje eu passei para vocês, compra.
Por quê? Porque tinha probabilidade de compra de macroeconômica. Eu falei, espera da confluência gráfica, confluência de ativo, pode comprar que vai empurrar o preço para cima. E foi o que aconteceu. Então eu estou dizendo isso para vocês porque eu espero sim que ele venha fazer uma correção como eu esperava ontem. Mas cara, não quer dizer que ele vai cair. Ele pode subir, e aí a gente vai analisar o quê? Se ele for subir, aonde é interessante eu comprar e até onde eu posso levar. E aí, primeira coisa que a gente vai olhar para isso é quem? Volume Profile. Esse é o cara que vai nos dizer aonde eu posso comprar. E a gente acabou de marcar, cara, olha como eu tenho um dia estranho. Eu tenho um dia que o volume das regiões, eles estão muito próximos uma da outra. Esse volume está igual a esse, que está um pouco maior que esse de baixo. Então eu tenho praticamente um dia inteiro como um grande nó de volume. Vocês conseguem perceber isso, vocês que estão há mais tempo aqui? Beleza? Então, cara, o que a gente tem sempre que olhar? Confluências gráficas, confluências de ativos, macro e VSA. É essas 4 coisas que eu tenho que analisar. Então, beleza, Lucas. Baseado nisso, você falou que tem uma probabilidade de queda. E se ele já abrir aqui embaixo, o que você faz? Pô, velho, a gente está falando aí de 1.200 pontos, né? Porque a gente teve uma variação hoje de topo ao fundo, 2.100 pontos. Então, se ele abrir aqui no nó de baixo, a gente está falando já de 1.200 pontos. Provavelmente, os indicadores já vão abrir estressados. Daria uma compra? Daria. Que horas eu compro? Confluência de ativo, macro e VSA. Pronto. Defendeu. Cara, vocês têm que entender o seguinte. Qual é a região mais importante do mercado financeiro? Vou fazer você pensar. O que é mais importante no mercado financeiro? Dinheiro. A gente só negocia o que é grana aqui. Todo mundo que está no mercado financeiro está por 2 finalidades. Ou ter lucro, fazer mais dinheiro, ou proteger o dinheiro que já tem. Talvez minimizar perdas. Ou ganhar ou não perder dinheiro, ou minimizar perdas. É isso. Então, o que é mais importante no mercado? O dinheiro é o mais importante. E o que o volume profile, o indicador volume profile traz pra gente? Onde são as regiões que mais tem dinheiro? São esses nós de volume, essas regiões mais negociadas que a gente acompanha e que a gente sempre sabe que o preço respeita. Ou ele sai de uma e explode, ou quando ele está chegando numa, ele para ali. Né? Pelo menos ele negocia, depois continua ou devolve. Mas são regiões onde vai ter briga, vai ter troca de lotes. São regiões importantes. Onde está o dinheiro? Então, o que eu sei? Eu sei que é uma região importante. A partir do momento que defendeu ela para cima, eu posso pensar em comprar. E defendeu ela para baixo, eu posso pensar em vender. Com as confluências que eu falo para vocês todos os dias. Então, vamos supor que seria ideal que acontecesse. Abrisse no preço, viesse testar o topo, não rompesse seu falso ou não conseguisse romper, entrasse VSA mais forte na venda e a média de 20 conseguisse apoiar a queda, apoiar e empurrasse o preço para baixo, tirando o preço desse nó de volume. Pronto, perfeitinho. Posso jogar o preço na VWAP anterior, 800 pontos, no fundo anterior, 1.500 pontos. Tá bom, não precisa fazer mais que isso, vamos esperar o próximo dia, e no próximo dia a gente analisa de novo e pega mais 500 pontos, analisa de novo, pega mais 600, analisa de novo, pega 1.000 e todos os dias a gente faz essa análise. Não, cara, 500 pontos tá ótimo, tá ótimo. Não tem por que nós fazermos muitas operações no dia e não tem por que você caçar a operação. Não, deixa o mercado, cara, ó, isso aqui, convergiu com isso aqui, agora isso. Putz, olha que beleza, cara. Se ele fizer isso aqui, eu vou fazer tal coisa. Pronto. Fazendo essa tal coisa, onde é o meu alvo e onde é o meu stop. Belezinha, cara. O mercado financeiro não precisa ser complicado e complexo. Não é fácil, mas ele vai se tornando simples com o passar do tempo, desde que você olhe para as coisas certas. Combinado? Eu, Lucas, espero um movimento mais vendedor. Só porque eu espero isso não quer dizer que ele possa ir para cima? Claro que pode ir para cima. Se ele for para cima, eu quero saber aonde eu vou comprar. Tem que me mostrar que ele vai para cima, tem que confluir com as coisas que eu analiso, que eu sei porque eu devo analisar, e eu posso ir junto numa compra. Ou posso esperar o movimento cansar e pegar a venda. Depende do meu estilo operacional e do que eu fico mais confortável em fazer. Eu tenho mais segurança em fazer e o que eu mais testei e sei que dá certo, tá bom? Então não é porque você acha que vai cair que você não possa comprar. Ou você acha que vai subir que você não possa vender. Entende? Sempre vá para onde está te mostrando. Confluência de ativo, confluência macro, confluência gráfica e VSA. VSA, não vou dizer que é o mais importante, mas é um dos. E o nó de volume, você sabe que o preço sai dele
ou defende nele ou para nele. Combinado? Então, acredito que falamos tudo que deveríamos falar. Hoje nós tivemos um movimento forte global, tá? Praticamente todos os, se eu não me engano, todas as bolsas globais operaram em alta hoje, ó. Então isso também ajudou, né, a gente a continuar nessa alta que a gente vem já há 7 dias diretos, né, menos um dia de queda, ou há 8 semanas consecutivas de altas. Isso não aconteceu nos últimos 10 anos, tá? Então fique esperto com esse tipo de movimento, tá? Feito? Então espero você amanhã no Instagram cedinho para acompanhar a nossa sequência de informações e nos vemos à noite no vídeo de amanhã. Valeu!